Sabe, na área da medicina, ter a informação certa na hora certa pode literalmente salvar vidas. Mas e se o sistema que deveria gerenciar essa informação simplesmente não funciona direito? Hoje, a gente vai conhecer a Sindawa, uma tecnologia que chega com a promessa de consertar uma falha bem crítica no mundo do diagnóstico por imagem. Para começar, vamos pensar numa coisa. Quem já não fez um exame de ultrassom, né? Mas será que alguém já parou para pensar para onde vão aquelas imagens depois que o exame acaba? A jornada delas, olha, é bem mais complicada do que a gente imagina. E é exatamente aí que o problema começa. Principalmente em clínicas menores, de pequeno e médio porte, existe um fluxo de trabalho de diagnóstico que está, na prática, quebrado. Ele é cheio de ineficiências que ficam ali escondidas, mas que acabam afetando todo mundo, da equipe médica até os pacientes. Ok, vamos mergulhar um pouco nisso. Dá uma olhada nessa diferença. De um lado, a gente tem os grandes hospitais com seus sistemas digitais super integrados e caríssimos. Do outro, as clínicas menores, que estão presas em processos manuais com uma papelada sem fim. E o resultado disso? Gargalos operacionais que atrasam os laudos e prejudicam a experiência de todo mundo envolvido. A solução que existe hoje, que é conhecida como PACS, até deveria resolver isso, mas não resolve para todo mundo. E por quê? Primeiro, o custo é altíssimo. Depois, a implementação é super complexa e, o que é talvez o mais preocupante, existem falhas de segurança graves, como a falta de uma criptografia forte, o que deixa dados super sensíveis de pacientes totalmente expostos. Essas barreiras acabam deixando as clínicas menores para trás. Mas é justamente para preencher essa lacuna que a DAO aparece, propondo uma abordagem completamente nova, uma conexão inteligente e que finalmente é acessível para o diagnóstico por imagem. Então, o que é a DAO, afinal? De um jeito bem direto, é uma plataforma de software como serviço, o que a gente chama de SaaS, que funciona com um pequeno dispositivo inteligente. E qual é a grande sacada? É de baixo custo e é plug and play, ou seja, é literalmente só conectar e começar a usar. E como isso funciona na prática, é de uma simplicidade que impressiona. Primeiro passo, você conecta o aparelhinho em qualquer máquina de ultrassom. Segundo passo, ele captura tudo sozinho. Imagens, vídeos e os dados do exame, de forma automática. E o terceiro passo, tudo isso é sincronizado direto com a plataforma web da Dawa, sem complicação nenhuma, sem processo manual. E olha, isso aqui não é só uma ideia no papel, não. O protótipo da Dawa já foi para o mundo real. Foi testado e validado com sucesso em clínicas de ecocardiografia e ultrassonografia obstétrica. E o feedback foi muito claro. Um ganho de produtividade imediato e uma redução drástica de retrabalho. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. A Dawa não é só uma alternativa. A proposta dela é ser mais simples, mais segura e mais inteligente. Vamos ver como ela se sai na comparação direta com o que existe hoje no mercado. Para a gente entender de verdade a inovação, a gente precisa falar rapidinho de uma sigla, DICOM. Significa Comunicação em Imagens Digitais em Medicina. Pensa nisso como se fosse a linguagem universal das imagens médicas. É um protocolo bem complexo e a genialidade da Dawa está justamente em simplificar tudo isso para o usuário final. Agora, vamos colocar lado a lado para ficar bem claro. Enquanto um sistema PACS tradicional exige um investimento altíssimo, a Dawa funciona com uma assinatura de baixo custo. Onde os sistemas antigos precisam de conhecimento técnico e de alguém inserindo dados manualmente, a Dawa automatiza tudo. É a diferença entre um obstáculo e uma ferramenta de verdade. E o mais legal é que os benefícios não param na porta da clínica, não. A Dawa cria um efeito cascata com um impacto positivo que é surpreendente, tanto para os negócios quanto para o nosso planeta. Para se ter uma ideia do tamanho disso, o mercado disponível só para ultrassom aqui no Brasil é de quase 250 milhões de dólares. Isso mostra o tamanho da oportunidade e a relevância do problema que precisa ser resolvido. E a Dawa não está tentando abraçar o mundo todo de uma vez. A estratégia é muito focada e inteligente. O ponto de partida é a ultrassonografia obstétrica, um mercado que, sozinho, movimenta mais de 68 milhões de dólares. É a porta de entrada perfeita para depois expandir para outras especialidades. Então, no fim das contas, quem é que sai ganhando com isso? Primeiro, as clínicas, claro, que se tornam mais eficientes e reduzem custos. Segundo, os pacientes, que recebem seus resultados digitais bem mais rápido e com mais segurança. E terceiro, o meio ambiente. E esse ponto do meio ambiente é fundamental. Ao trocar processos manuais que dependem de papel por um fluxo totalmente digital, a Dawa basicamente elimina a necessidade de imprimir imagens. Isso pode economizar milhares de folhas, insumos de tinta e até o descarte de impressoras todos os anos, em uma única clínica. Uma tecnologia como essa, claro, não nasce do nada.
É preciso ter a equipe certa, com aquela combinação ideal de conhecimentos. Então vamos conhecer as mentes por trás da Dawa. A começar pelo Átila Bezerra. Ele tem uma combinação muito poderosa, um mestrado em ciência da computação e uma vivência real no ambiente clínico. Ou seja, ele não só entende da tecnologia, como entende as dores de quem está ali na linha de frente no dia a dia. Ao lado dele está o Anderson Bispo. Ele é o arquiteto da segurança e da escala. Com 22 anos de experiência, é ele quem garante que a plataforma seja uma verdadeira fortaleza, super robusta e pronta para crescer. E completando o trio, temos o Daniel Gates, o especialista por trás do hardware. Com mais de 20 anos de carreira em sistemas embarcados, ele é o responsável pelo cérebro físico da operação, aquele pequeno dispositivo que faz toda a mágica acontecer. E tudo isso nos leva de volta ao começo. A história da Dawa nos faz pensar, será que as maiores revoluções na saúde não virão de tecnologias super complexas, mas sim daquelas que são geniais na sua simplicidade? Uma caixinha pequena, uma grande ideia e, quem sabe, o futuro do diagnóstico?